Olá, amigos! Vamos iniciar hoje nossa terceira aula sobre imóveis rurais. Eu me chamo Marcelo Brandão, sou notário e registrador do Ofício Único de Varriçai, aqui no estado de Janeiro. E é uma honra estar aqui com vocês para essa terceira aula. E vamos iniciar abordando um tema bastante polêmico, que são os chamados sítios de recreio. Iniciaremos esse tema trazendo para vocês a regulamentação legal prevista. O artigo 61, parágrafo 2º do Estatuto da Terra, da Lei 4504/64, traz a previsão da possibilidade de se criarem loteamentos para fins de formações de sítios de recreio e está no capítulo das colonizações particulares, prevendo a necessidade de aprovação prévia e formal do INCRA. Também temos a previsão do Decreto 59428 de 66. E lá, além da previsão da necessidade de autorização formal do INCRA, traz requisitos que não são cumulativos, mas um desses requisitos deveriam estar presentes para poder realizar loteamentos para fins de criações desses sítios de recreio. Então, quais seriam esses requisitos? Que a área onde fosse realizada esse loteamento já estivesse em vias de se tornar urbana ou de expansão urbana, ou que a área seja considerada como área de turismo pelo município, ou balneário, ou de estância hidromineral, ou ainda que aquele imóvel não produza mais nada e tenha se tornado antieconômico. Então, uma vez presente um desses requisitos e com autorização do INCRA, poderia, em tese, serem realizados loteamentos para fins de formações de sítios de recreio. Acontece que, como falei com vocês, o INCRA, como entidade autárquica, com atribuições estatutárias de realizar a ordenação fundiária rural e executar políticas de reforma agrária, produz normas técnicas e notas técnicas com o objetivo de realizar procedimentos e fiscalizações sobre os imóveis rurais. Em 1980, o INCRA expediu uma normativa 17B, que tratava das seguintes formas de fracionamentos de imóveis rurais. Tratava de fracionamentos de imóveis rurais para fins urbanos em zonas urbanas. Tratava de fracionamentos de imóveis rurais para fins rurais nas zonas rurais. E tratava de fracionamentos de imóveis rurais para fins urbanos em zonas rurais. E aqui incidia as questões ligadas aos sítios de recreio. A formação de sítios de recreio seriam espécies de fracionamentos de imóveis rurais para fins urbanos em áreas rurais. E a normativa 17B previa que, além da presença de um desses requisitos citados, não necessitaria de autorização do INCRA, mas uma prévia audiência. Então, à época da vigência da normativa 17B do INCRA, além da presença de um dos requisitos e a comprovação disso através de documentos, seria necessária uma prévia audiência do INCRA. Uma vez presente e comprovado um dos requisitos, poderia se realizar, após a prévia audiência, os loteamentos para fins de criação dos chamados sítios de recreio. Acontece que o INCRA, em 2015, expediu a normativa número 82 do INCRA e, no artigo 35, revogou expressamente a citada Instrução Normativa 17B. E nada dispôs, nessa nova instrução, critérios a respeito de fracionamentos de imóveis rurais, apenas procedimentos relativos à alteração, inclusão e cadastro. A partir daí, o Ministério Público do Paraná expediu um ofício ao INCRA solicitando esclarecimentos a respeito de eventual lacuna na normativa nova a respeito dessas regras relativas a fracionamentos de imóveis rurais.
Foi então que o INCRA expediu uma nota técnica em 2016, número 2, dispondo o seguinte: que a criação dos chamados sítios de recreio e as normas que dispunham sobre isso não teriam mais suporte de validade constitucional. Argumentou dizendo que o artigo 30, inciso 8º da Constituição da República Federativa do Brasil teria dado um prestígio ao município, caberia somente ao município estabelecer regras e diretrizes a respeito de planejamento e ordenação do território urbano. E como os sítios de recreio seriam modalidades de fracionamento de imóveis rurais para fins urbanos, não caberia mais a criação dos chamados sítios de recreio em áreas rurais. E determinou ainda que eventuais procedimentos já instaurados em andamento junto às superintendências regionais do INCRA deveriam ser encerrados a partir da criação da Edição Normativa número 82 do INCRA. Então, o que temos hoje é esse cenário. Existe previsão normativa do artigo 61, parágrafo 2º da Lei 4504, do decreto regulamentador, já citado. Porém, o INCRA tem um entendimento atual, exteriorizado nessa norma técnica número 2, que não é mais possível a criação de loteamentos para fins de criações de sítios de recreio em imóveis rurais. O que é possível hoje em dia é que uma determinada pessoa que tenha um sítio de recreio e desde que observado o decurso do tempo de 15 anos, possa requerer a uso capião na modalidade extrajudicial desse imóvel que é um sítio de recreio, ou que o loteamento destinado a sítio de recreio dentro do núcleo informal, que possa ser requerida a REURB na modalidade REURB específica. Também é possível que seja regularizada fundiariamente através da REURB, mas fora da REURB ou da usucapião extrajudicial a ser requerida individualmente pelo proprietário do sítio do recreio, não há como regularizar esses loteamentos devido à posição do INCRA. Que essa posição do INCRA, inclusive, é objeto de críticas, porque não poderia uma autarquia deixar de aplicar uma norma em vigor por entendê-la inconstitucional. Mas, de qualquer forma, esse é o posição do INCRA, devemos saber isso, que só tem como regularizar os loteamentos relacionados a sítio de recreio através da REURB ou cada possuidor individualmente requerendo a usucapião na modalidade extraordinária. Uma outra questão interessante que vamos falar aqui nessa aula diz respeito à previsão do decreto 62504 de 67 a respeito de hipóteses excepcionais de desmembramentos particulares para fins de atendimento a interesses de ordem pública. Então, nós temos previsões especiais de desmembramentos previstos no decreto 62504/67, que seriam espécies, como o próprio legislador cita, de desmembramentos particulares para atendimento a interesses de ordem pública. O artigo 2º do citado decreto traz no inciso 1 uma espécie de desapropriação por interesse público que vai acontecer se for relativa à parcela do imóvel rural, o desmembramento dessa parcela necessária, e aí, para esses casos, independe de autorização do INCRA. Mas há outras hipóteses de desmembramentos especiais previstas em decreto, como criações de escolas, igrejas, pós-gasolina, indústrias. Existe um rol de possibilidades nesse decreto, mas para essas outras possibilidades que não há da desapropriação, seriam necessárias autorizações prévias do INCRA. Vejam, quando o INCRA tratou na norma técnica número 2 sobre a impossibilidade de criações de sítios de recreio, nada dispôs a respeito desse decreto 62504. Como o próprio legislador cita essa possibilidade de desmembramentos como hipótese
de desmembramentos particulares que atendem a interesses de ordem pública, devemos entender como possíveis ainda de acontecerem, mas o requisito necessário da autorização prévia do INCRA, o decreto traz. Então, para esses casos específicos do decreto 62504, seriam necessárias autorizações formais do INCRA. Bom, amigos, acabamos aqui a terceira aula com esse tema polêmico de recreio e a previsão do decreto especial 62504. Aguardo vocês na nossa última aula. Um abraço e até a próxima. O que é possível hoje em dia é com a pessoa que tenha posse de um sítio de recreio, que não está regularizado, mas que tenha, de acordo com o prazo estabelecido na lei de 15 anos, uma posse mansa, pacífica e ininterrupta, possa requerer o reconhecimento da usucapião na modalidade extraordinária, ou que, decorrente do loteamento em que se cria o chamado sítio de recreio, se realize a regularização fundiária através da REURB, também é uma outra possibilidade. Mas o que temos que destacar aqui é isso. O INCRA não admite mais que se fracione imóveis rurais para fins urbanos em áreas rurais, como seriam esses loteamentos para criações dos chamados sítios de recreio. É esse cenário que nós temos hoje em dia. Agora, existe também a previsão do decreto 62504/67 de espécies especiais de desmembramentos particulares para fins de observâncias de interesses públicos. É assim que o legislador trata das espécies de desmembramentos previstas no decreto 62504/67. O requisito para ocorrência de tais desmembramentos é a autorização do INCRA. Agora, no artigo 2º, inciso 1 desse decreto, temos a previsão da possibilidade de, quando ocorrer desapropriação de parcela desse imóvel rural, que o desmembramento se dê de forma lógica, sem necessidade de autorização do INCRA, até porque o desmembramento ocorreria sem que haja vontade daquele proprietário. Vai se dar de acordo com o domínio eminente do Estado sobre os imóveis e com a consequente desapropriação. Agora, as demais hipóteses previstas no artigo 2º desse decreto são hipóteses em que, como já afirmei, o legislador os trata como hipóteses de desmembramentos particulares para fins de observância de interesses públicos, e traz lá como exemplo de previsões que tem lá, são de criações de escolas, parques, igrejas, pequenos comércios, indústrias. Há uma gama de possibilidades de desmembramentos como medidas de apoio a proprietários rurais. Por isso que o legislador os trouxe como questões relativas a interesses públicos. Mas para todos os demais rolos, o legislador exige que haja uma autorização prévia do INCRA. O que é interessante a respeito desse decreto é que não existe nenhuma instrução normativa do INCRA a respeito desse tipo de desmembramento, mas, ao mesmo tempo, na nota técnica número 2 do INCRA, em que ele tratou das hipóteses de sítio de recreio, ele nada disse a respeito da possibilidade ou não de serem desmembrados nas hipóteses desse decreto 62504. Então, entendemos ser possível esses tipos de desmembramentos, porque o INCRA não dispôs nada em contrário, e por causa do fato de que o próprio legislador os tratou como questões ligadas à observância de interesses públicos. Bom, meus amigos, ficamos aqui com a nossa terceira aula. Aguardo vocês na nossa última aula. Trataremos sobre o georreferenciamento de imóveis rurais e sobre os cadastros ambientais rurais. Aguardo vocês e até a próxima.